Salve! Tudo bom, meu povo? Como é que você está? Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou historiador, cientista da religião, professor de história, geografia, enfim, um monte de coisa. A grande questão é a seguinte: o Papa disse hoje uma frase interessante. Abre aspas. Juntos reconstruiremos a credibilidade de uma igreja ferida. Essa frase foi dita pelo Papa Leão XIV. E eu quero conversar sobre ela com você hoje. A propósito, antes de começar a falar sobre isso, torne-se membro do canal. Nós vamos fazer um sorteio da biografia de Dom Antônio de Castro Maia. Tem um vídeo no canal falando sobre isso, mostrando um livro de 700 páginas, inédito, polêmico, necessário, enfim, não tem concorrência, não tem nada escrito parecido disponível no mercado. Tem alguns trechos. É um livro só que me ocorre, enfim, Os Baluartes da Tradição, do Rodrigo Copp Caldeira. Mas disponível no Brasil hoje, eu quero compartilhar com você a biografia de Dom Antônio de Castro Maia. Eu quero que esse livro seja seu, então torne-se membro do canal Entre a Cruz e a História por menos de um cafezinho. Você vai ganhar um livro como maneira de agradecimento aos membros do nosso canal. O sorteio acontecerá. Eu tenho o nome dos membros, eu tenho um controle de quem é membro. Então, como uma maneira de agradecer aos membros do canal, esse sorteio vai acontecer no dia 28 de junho, ao meio-dia. 28 de junho de 2025, ao meio-dia. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, mostro o livro, uma série de questões. Bom, tendo em vista o ineditismo do nosso canal, eu quero discorrer sobre um tema. O Papa disse, então, que é necessário resgatar a credibilidade, né? Juntos resgataremos a credibilidade de uma igreja ferida. A grande questão, a pergunta que eu faço é: a CNBB está com a sua credibilidade arranhada? Como é que está isso? A CNBB enfrenta hoje uma crise de credibilidade? É sobre isso que eu quero conversar. Nós vivemos num mundo hoje polarizado, né? Nós vivemos num mundo hoje marcado pela polarização. A web está aí. Hoje em dia todo mundo fala o que quer, todo mundo vigia, todo mundo dá a sua opinião, o seu ponto de vista. Vivemos uma situação, um momento que hoje não é mais o clero que vigia e toma conta dos fiéis, mas são os fiéis que vigiam e tomam conta da vida do clero, sejam eles bispos ou o que acontece nas paróquias, né, dos padres, a CNBB, enfim. Aquilo que a TFP fazia na década de 60, né, no passado, fez por décadas aí, né, entregando cartazes, panfletos, jornal Catolicismo nas ruas, denunciando o progressismo, a infiltração modernista na igreja. Hoje em dia tem diversos canais na internet que está fazendo isso, na web, e isso tem relação direta com a liquidez das relações. Então, hoje em dia, o juiz, o presidente, o professor, o policial, o desembargador, o padre, o bispo, o pastor, o síndico de prédio, todos, né? O deputado, o ministro do STF, todos temos a nossa autoridade questionada. Estou falando que eu sou professor, né? O diretor da escola, o secretário de educação, enfim, o secretário de saúde, o ministro da saúde, o ministro da economia, né? Muitos não podem nem sair à rua porque são hostilizados pelo povo. Então, nós vivemos um momento bastante sério de crise, né, de liderança. E como eu sou um historiador, cientista da religião, né, ligado à questão das ciências da religião, eu escrevi um texto, organizei, né, um texto que eu gostaria de compartilhar. Sim, podemos dizer que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está enfrentando uma crise de credibilidade, especialmente em certos setores da sociedade brasileira. Essa crise não é uniforme, mas afeta principalmente a percepção da CNBB entre os católicos mais conservadores, segmento da opinião pública politicamente alinhado à direita e até mesmo parte do clero e do episcopado. Vamos falar, né, sobre alguns elementos, então, mais detalhados. A polarização política,
ideológica que nós vivemos, né? Essa polarização aí. Nos últimos anos, mas, sobretudo, vamos verificar aí, a sociedade brasileira, a partir de 2013, né, com as manifestações de 2013, o Brasil entrou numa polarização muito intensa, mas foi na eleição de 2018, com o deputado naquela ocasião, né, o deputado Jair Bolsonaro. Então, foram nos últimos anos, sobretudo em 2018, naquele ano em que a direita viveu o seu ápice com a eleição do Bolsonaro, e que a CNBB tem sido criticada por posições que alguns veem como alinhadas à esquerda. E isso é verdade. A CNBB tem um posicionamento, não estou falando que todos os bispos sejam, mas assim, o secretariado que presta assistência à CNBB, o laicato, até mesmo cleros, religiosas, são muito alinhados à esquerda, tem um pensamento muito forte da esquerda. E as pautas da CNBB, as pessoas vão dizer assim, as pautas da CNBB nos últimos anos, nas últimas décadas, nas últimas 5 décadas, tem uma forte influência da esquerda. Ah, mas Vinícius, não é a esquerda, é um pensamento cristão. Estou falando, mas assim, o pensamento cristão de onde derivou, por exemplo, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então, por favor, sejamos honestos, né? O cristianismo, ele é uma doutrina que fala de justiça social também. E a esquerda fala de justiça social também. A questão é que nas últimas décadas a Igreja Católica foi instrumentalizada pela esquerda para difundir as suas ideias. E nos últimos anos foi a vez da direita ganhar espaço na Igreja Católica e principalmente nas igrejas evangélicas. Tanto é que o PT faz de tudo, a esquerda faz de tudo para se comunicar com o eleitorado evangélico, mas as pautas de costume são um problema. E na Igreja Católica, sim, com certeza. Isso é absolutamente correto. Por exemplo, apoios ou sinais de simpatia a movimentos sociais ligados à teologia da libertação, como o MST, as pastorais sociais, a Comissão da Pastoral da Terra, por exemplo. Notas críticas a políticas públicas dos governos mais conservadores, como, por exemplo, o governo Bolsonaro. Declarações públicas que envolvem juízos morais sobre temas políticos, econômicos ou ambientais, que têm gerado a impressão de um movimento político partidário. Esse comportamento fez com que muitos católicos conservadores e tradicionalistas passassem a acusar a CNBB de abandonar o magistério tradicional da Igreja e de estar tomada por uma agenda progressista. Isso é um fato. Eu não estou dizendo necessariamente que, assim, a CNBB aderiu uma agenda progressista. Ah, mas da interrupção da gestação? Não. Da questão dos casais em segunda união, alguns bispos são mais flexíveis. E dos casais homoafetivos? Alguns bispos não... Por exemplo, eu já vi um bispo falando que a homoafetividade, a homossexualidade é um dom de Deus. Já vi falando isso, já vi padre falando isso, enfim, que pode ser vivido sem problema algum, né? E ele fala do púlpito e está tudo bem. Ele não sofre nenhuma sanção. Tem dioceses ou arquidioceses que tem a pastoral tem a pastoral LGBT, pastoral da inclusão, dentro da Igreja Católica, e com respaldo do bispo, e ok, e continua funcionando. E lá ninguém é orientado, meu amigo, minha amiga, deixa a prática homoafetiva e, enfim, vá viver o celibatário, o celibato, por exemplo. Isso não é orientado. Então, não são em todas as dioceses, nem na maioria das dioceses, mas isso acontece em algumas dioceses. Isso daí causa escândalo em segmentos conservadores. Engraçado, aí eu preciso fazer uma provocação, que essa questão da pauta de costumes causa escândalos em alguns movimentos conservadores, mas a fome não. Ou a fome nem tanto. Isso também deixa eu dar uma pontada aqui também. Deixa eu dar uma pontada aí também. Nós não podemos tolerar a fome no Brasil, num país, por exemplo, do tamanho do Brasil, com a magnitude do Brasil, com a capacidade produtiva do Brasil. Não podemos tolerar a fome. Então, assim, muitas vezes, muitos grupos também ficam muito atrelados a essa pauta de costumes, né? Essa questão moral, de gênero, essa questão sexual, mas faz vista grossa para coisas muito sérias que assolam o nosso Brasil, né? Mas, sim, eu participo da ideia de que
A CNBB, nas últimas décadas, tem um alinhamento de esquerda, só que hoje isso vem sendo freado por uma patrulha, como os senhores doutores da TFP faziam na década de 70, faziam nas últimas décadas, não na sua década de 70, fez por décadas, entregando panfletos nas ruas, só que hoje tem uma galera fazendo essa vigilância na web. A direita, o conservadorismo, essa galera é incisiva, vigia mesmo o que acontece em determinados eventos e toca para frente, vai para a internet, vamos embora. Então, isso daí comprometeu, sim, a CNBB. Há também uma crescente percepção do distanciamento entre os bispos e os fiéis católicos, sobretudo entre leigos que seguem espiritualidades mais tradicionais e carismáticas. Alguns pontos dessa tensão incluem: a CNBB frequentemente se cala diante de abusos litúrgicos e declínio da doutrina tradicional, a falta de ações da CNBB contra o clericalismo progressista, discursos abertos de novas doutrinas que são ensinados, enfim, né? Essa questão litúrgica, por exemplo, inclusiva. Se um padre, por exemplo, na diocese que ele tiver uma bandeira LGBT e colocar no altar lá, tá tudo bem, ok. Isso não vai fazer observação nenhuma. Então, essa questão tem incomodado determinados grupos mais conservadores, mais tradicionais ou carismáticos. O silêncio da CNBB diante da crescente influência do pentecostalismo católico popular, ou, por outro lado, diante do crescimento do tradicionalismo católico, né? A CNBB parece que faz uma vista grossa diante por exemplo, do crescente número de católicos que pedem a missa tridentina em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Isso tem acontecido. A questão da CNBB não é bem a liturgia. Por exemplo, já vi um padre falando abertamente assim: esse novo missal, os coroinhas a igreja deve pedir perdão aos coroinhas, porque eles ficam lá segurando esse missal cheio de detalhes que não sem serventia alguma, quando a liturgia deveria ser mais próxima da cultura popular, da cultura do povo, e não centrada na igreja romana, no pensamento romano. Esse padre falou isso no congresso da SEBS, e foi aplaudido, e está tudo bem, ele não sofreu sanção alguma. Nem vai. A perda, um outro ponto, né, um terceiro ponto. Então, assim, tem a questão política, da polarização política e ideológica. Segundo aspecto, o distanciamento entre os fiéis e o episcopado, onde muitos fiéis dizem que não se sentem representados pelo episcopado. Terceiro ponto, a perda da relevância cultural e midiática. A CNBB também perdeu espaço como referência moral e cultural no debate público. Nas décadas de 1980 e 90, a CNBB era frequentemente consultada por políticos, jornalistas e intelectuais. Hoje em dia, sua voz tem menos impacto fora dos círculos eclesiásticos. A presença da CNBB nos meios de comunicação não é larga, e quando aparece, geralmente é associada a polêmicas, com alguns conflitos internos. É lógico que precisamos entender que a mídia, vou chamar mídia ocidental, mas eu pesquisei até em jornais japoneses, por exemplo, né? Jornais da Índia eu pesquisei também, que deram uma boa cobertura para a eleição do pontificado do Papa, a eleição de Leão XIV, a morte do Papa Francisco, a eleição de Leão XIV, houve muita relevância, muito espaço. Mas eu estou falando no Brasil, né? No Brasil, a CNBB, não é a Igreja Católica, a CNBB, se perdeu espaço espaço na mídia, né? A ascensão de líderes religiosos midiáticos, por exemplo, as pessoas, elas, como padres, por exemplo, muitos padres, até bispos, né? Influencers, ganharam muito espaço, mas eles falam de maneira individualizada, né? As pessoas querem ouvir o que eles dizem, a ascensão desses líderes religiosos. As pessoas não estão interessadas em saber o que a CNBB pensa.
Então, sim, padres, bispos, influencers que falam diretamente com o público e muitas vezes em oposição à CNBB, e também contribuir para essa perda de protagonismo da CNBB. Há uma divisão interna, silenciosa, do catolicismo brasileiro. Há hoje uma espécie de cisma. Acho que essa palavra não é apropriada. Isso que eu estou falando, que eu estou lendo essa parte aqui, o ponto 4. Os outros aspectos eu li, enfim, mas eu estou retirando isso daqui de uma opinião de uma determinada pessoa, que estava falando assim: há um cisma religioso dentro do catolicismo brasileiro. Há hoje uma espécie de cisma de fato, ainda que não formal, dentro do catolicismo no Brasil. Eu não acredito dessa forma. Eu acho que é uma divisão. Cisma é muito forte. Mas acredito, por exemplo, que a Igreja da Alemanha ela caminha para um cisma. Determinadas conferências episcopais na Europa caminham para o cisma. Eu deixei aqui para eu dar essa opinião, tá? Para eu lembrar de dizer assim, que eu acho que existem pessoas que falam de um cisma na Igreja do Brasil. Eu acho que está forçando muito a barra. Não, mas posso dizer, né? Há uma divisão, uma polarização muito bem encaminhada. Acredito muito nisso. De um lado, católicos ligados à CNBB, movimentos da pastoral social, a renovação eclesial pós-Vaticano II. Do outro lado, católicos ligados a um pensamento mais conservador, católicos que querem a missa tridentina, que apreciam muito a missa tridentina, o conservadorismo doutrinal, críticas a determinadas atualizações da igreja, né? A defesa do magistério pré-conciliar. Por exemplo, existem muitos lugares, muitos católicos que dizem assim: eu não vou participar da campanha da fraternidade, mas eu vou, por exemplo, assistir a missa tridentina, uma missa mais tradicional, ou vou fazer exercícios de piedades quaresmais, inspirado no pensamento dos santos, Santo Afonso de Ligório, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, mas São Bernardo Claraval, mas eu não vou eu recuso a proposta da campanha da fraternidade. Entende? Então, assim, esses dois grupos quase não dialogam e muitas vezes vivem em tensão. A internet é um campo de tensão. E a CNBB é vista por uns como legitimamente representante do episcopado brasileiro, e de fato claro que evidentemente, mas por outros como uma entidade cada vez menos influente, que pretendeu fazer uma leitura marxista do evangelho. É lógico que a CNBB já foi mais progressista, mais reformista do que é hoje. Ela pretendeu ser mais reformista 50 anos atrás do que pretende ser hoje. Hoje em dia a CNBB é bastante vigiada pelo episcopado, né? Pelo laicato e até mesmo por padres, enfim. Mas, assim, há críticas internas ao seu funcionamento. Mesmo dentro do clero e entre os próprios bispos, há críticas à estrutura da CNBB. Alguns acusam a entidade de ser dominada por uma burocracia eclesial distante da vida paroquial. Mas há setores de uma igreja em saída que querem muito ter uma vida próxima do laicato, do povo, né, da cheiro de ovelha. Mas esses setores também são criticados por grupos demasiadamente conservadores, né? Há denúncias de que a CNBB não representa o pensamento de todos os bispos, especialmente os mais jovens ou conservadores. O Sino da Amazônia, por exemplo, e sua repercussão mostra uma falta de consenso entre os bispos brasileiros sobre temas como a enculturação, a ecologia integral e a participação indígena na vida eclesial. Conclusão: a CNBB, sim, atravessa uma crise de credibilidade, mas ela é complexa e depende do ponto de vista. Para setores à esquerda, a CNBB ainda é muito aliada às causas sociais e ambientais e deve avançar mais. Para católicos tradicionais e conservadores, a CNBB perdeu a autoridade espiritual e doutrinal, e isso se verifica de maneira muito mais intensa nos últimos 10 anos, por críticas muito severas que youtubers e influencers têm feito, né? E o lugar de fala dessas pessoas é um lugar mais conservador.
Para muitos jovens católicos, ela é praticamente irrelevante. Preferem seguir os seus padres, os seus bispos em redes sociais que falam uma linguagem mais direta e mais clara. Ok? E aí, quando a gente diz assim, por exemplo, a CNBB e a esquerda, raízes e conciliação, nós verificamos que o pós-Vaticano II, né, a CNBB foi profundamente influenciada pelas correntes progressistas do catolicismo latino-americano. A Teologia da Libertação, com Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, e aí eu vou citar um nome, né, de um arrependido, Clodovis Boff, por exemplo, que se arrependeu imensamente de ter aderido a determinados pensamentos da Teologia da Libertação e tem se voltado por um pensamento mais conservador, até de crítica à Teologia da Libertação, mas foi um homem influente da Teologia da Libertação. A ascensão das... Aí, esses e outros sacerdotes, outros teóricos, por exemplo, como João Batista Libânio, por exemplo, que patrocinavam, apoiavam muito teóricos influentes das comunidades eclesiais de base. E do Pacto das Catacumbas, né, assinado em 1965, onde bispos latino-americanos prometeram optar pelos pobres e por uma igreja despojada. Esse Pacto das Catacumbas tem relação direta com o Concílio Vaticano II. No Brasil, isso se fortaleceu com a conjuntura política da ditadura militar entre 64 e 85, quando a CNBB assumiu um papel forte de oposição ao regime e de defesa dos direitos humanos, o que reforçou a sua associação à esquerda. Quando a gente fala de defesa dos direitos humanos, muitas pessoas contestarão, dirão, a CNBB apoiava comunista, não era os direitos humanos. O predomínio é progressista, fatos e dinâmicas internas. Então, verificamos assim, a eleição para cargos dentro da CNBB, como a presidência, comissões, secretarias, costuma privilegiar bispos alinhados às pautas sociais, ecológicas e dialogais, e ecumênicas. Dialogais aqui que eu falo, ecumênicas, por exemplo. Alguns exemplos de presidentes da CNBB associados ao campo progressista, Dom Helder Câmara, por exemplo, ícone da esquerda católica, Dom Luciano Mendes de Almeida, grande defensor das comunidades eclesiais de base, Dom Leonardo Steiner, atual cardeal de Manaus, muito próximo à pauta ambiental indígena, proposta pelo Papa Francisco. Salvo engano, vou dar uma informação aqui, não sei se deveria fazê-lo, porque talvez eu esteja correndo o risco de errar. Se eu tiver errado, voltarei atrás sem problema algum. Mas me parece que Dom Leonardo Steiner já foi filiado ao PT. Não tenho certeza, não estou acusando, não estou afirmando, nada disso. Estou levantando uma questão que está me ocorrendo. Vou verificar isso, tá certo? E aí nós verificamos, né, por exemplo, autores que criticavam esse predomínio progressista. Olavo de Carvalho, por exemplo. Mas Olavo de Carvalho é um filósofo autoproclamado? Não importa, meu amigo. Não estou falando de titulação acadêmica, estou falando de grau de influência. Olavo de Carvalho, nos dias atuais, com certeza. Gustavo Corsão, uma mente brilhante, privilegiadíssima, capacitadíssimo, muito forte no catolicismo, década de 50, 60, 70, por exemplo, denunciava essa penetração da esquerda dentro da Igreja Católica. Ele chamava a atenção, né, para a ruptura com a tradição católica, palavras dele, promovida pelo progressismo eclesiástico. O bispo Antônio de Castro Maia, citado inclusive nos relatórios do SNI, como modelo de bispo, né, modelo de bispo a ser seguido, que eu pesquisei muitos relatórios do SNI que colocavam Dom Antônio e Dom Geraldo Sigor como nomes de exemplos a serem seguidos pelo episcopado, que deveriam ser seguidos pelo episcopado brasileiro. E o SNI via Paulo VI e a CNBB de maneira assim, com grande lamento, porque entendiam que a CNBB estava desviada pelo caminho da subversão revolucionária. Doutor Plínio Corrêa de Oliveira, não precisa nem citar, né? Mas, Vinícius, você só está citando
nomes conservadores. Espera aí, não. Eu quis citar João Batista Libânio também, um dos principais teólogos da teologia da libertação, que reconhecia e defendia com entusiasmo o alinhamento político e pastoral da CNBB com as causas sociais e populares, especialmente a partir do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, em 1968. Libânio não via envolvimento político da igreja como um problema, mas como uma expressão legítima de fidelidade ao evangelho na realidade latino-americana, marcada pela desigualdade, injustiça e exclusão. Em sua perspectiva, a igreja deveria tomar partido dos pobres, não no sentido partidário, mas tomou. O PT surgiu nas comunidades eclesiais de base, né? De Santo André, por exemplo, do ABC Paulista. Dom Cláudio Umes, por exemplo, um nome, uma referência importantíssima para o PT, para a igreja do ABC. Dom Angélico Sândalo Bernardino, que fez o casamento do Lula com a Janja, também. O próprio Dom Paulo Evaristo Soares, também. É muito simpático. Ao MST. Ora, gente, a gente sabe que esses grupos têm partido político. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas, assim, o padre João Batista Libânio falava: a igreja não deve entrar nessa questão partidária, mas entrou, mais à esquerda. Foi nos últimos anos, a partir de 2018, com Bolsonaro, que houve uma galera da Igreja Católica que se declarou aberta para a direita. Mas longe de ser maioria, mas longe de ser maioria no catolicismo, né? Então, no sentido ético e evangélico. A CNBB, a SEBS, os teólogos da libertação desempenhavam um papel essencial na transformação da sociedade brasileira, denunciando as estruturas da desigualdade e da injustiça social. De igual maneira, João Batista Libânio afirmava que rejeitava o conservadorismo político-religioso, que considerava omisso e conivente com a opressão dos pobres. Então, algumas frases de João Batista Libânio, né? A opção preferencial pelos pobres é profundamente política, porque a igreja é fruto de estruturas sociais injustas. A fé cristã não pode se omitir diante desta realidade. A CNBB assumiu com coragem o compromisso de estar ao lado dos pobres e marginalizados. Isso não é ideologia, é evangelho encarnado. Isso daqui são trechos extraídos de conferências e textos sobre a pastoral social. Estou citando João Batista Libânio. Os que acusam a CNBB de ser de esquerda confundem o evangelho com uma neutralidade cúmplice. A fé exige posicionamentos. Assim, ok, respeito muito o João Batista Libânio, uso o João Batista Libânio no meu livro, né, nos meus estudos, enfim, mas sim, a igreja aderiu uma pauta de justiça social que tinha pontos de interseção com a esquerda. Isso é fato. Isso é fato. Nesse sentido, então, verificamos, por exemplo, alguns nomes, né, assim, que patrocinaram este apoio da igreja à esquerda política, ao reformismo, né? Esse alinhamento da igreja com as questões das pautas sociais, das pastorais sociais, da Comissão da Pastoral da Terra. Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Soares, Dom Tomás Balduino, Pedro Casaldáliga, Dom José Maria Pires, citei aqui, né? Dom Mauro Morelli, por exemplo, o bispo de Duque de Caxias, que disse que já disse que se alinhava muito com a questão da esquerda, muitas pautas sociais da esquerda. Todavia, a pauta de costumes, como, por exemplo, a defesa das mulheres sobre a interrupção da gravidez, não. A CNBB radicalmente contra a interrupção da gravidez, né? Dom Moacir Greste, Dom Fernando Saburido, esses bispos, Dom Aloysio Lorscheide, Dom Ivo Lorscheide, Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, assim, a gente vê, né, que
há nomes que defendem essa pauta mesmo, assim. Por exemplo, o próprio Pedro Ribeiro, Católicos e Política, também um dos principais mentores, nomes, né, da teologia da libertação, leigo, que ele falava, né? Nós temos uma espiritualidade política. Gente, isso se converte diretamente em palanque. Isso diz. Então, assim, além, né, do João Batista Libânio, por exemplo, aí a gente tem José Oscar Beoso, o Pedro Ribeiro, o Lincoln Seco, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, o Frei Beto. São pessoas que defendem, que se declaram abertamente simpáticos às pautas da esquerda, às pautas que são defendidas pela esquerda. Do outro lado, aí nós vamos ter, né, por exemplo, grupos mais conservadores, como, por exemplo, Opus Dei, os Arautos do Evangelho, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Isso aqui são grupos que pretendem uma espiritualidade. Instituto Bom Pastor. Vou nem falar dos padres de campos e fraternidade, não. Vou falar de grupos que celebram pelo Novus Ordo, né? pelo missal de Paulo VI. E se verifica nos últimos anos, então, um certo esgotamento dessa pauta, dessas pautas sociais da CNBB, o que tem requerido alguns cuidados por conta do episcopado, porque eles sabem que a galera está de olho e está fazendo barulho. A gente continua falando sobre isso. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.